Bom dia, galera. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o código genético, sua arbitrariedade e como isso prova a existência de Deus. É um assunto bem intrincado, um pouco complexo, mas eu vou tentar destrinchar, deixar bem claro para que qualquer pessoa consiga entender, tintim por tintim, desse assunto. Se gosta desse tipo de assunto, já me segue aqui, ativa a notificação para não perder mais conteúdos como esse. Mas vamos lá. Você já deve ter ouvido falar da importância do DNA para a vida na Terra, né? Sem o DNA não existiria vida na Terra, simples assim. Agora, o código genético é mais importante que o DNA e não é a mesma coisa, tá? O código genético precede o DNA. O código genético é uma tabela de correlação entre símbolos e significados. Nós vamos falar mais a respeito dessa tabela adiante. Mas o importante de entender nesse contexto do vídeo é que esse código, essa tabela, é puramente arbitrária. Para a gente abordar esse assunto, vamos entender o que significa ser arbitrário. O que é arbitrário decorre do arbítrio. E o arbítrio significa nada mais que vontade. É uma resolução, uma determinação decorrente unicamente da vontade. Ponto. E a arbitrariedade é uma característica essencial de qualquer linguagem, seja humana, seja de computação, seja de qualquer linguagem. Inclusive o código genético, que nós vamos ver, é também uma linguagem. Então, no contexto de linguagem, ser arbitrário significa que você estabelece um significado para um determinado símbolo puramente por convenção coletiva. Então, na língua portuguesa, a palavra cachorro significa o animal cachorro, mas não tem nada que vincule ou o som ou o conjunto de letras que forma a palavra cachorro com o animal. Até mesmo porque, se você for lá para os Estados Unidos, o mesmo animal vai ser representado por outro som e por outro conjunto de letras, dog, D-O-G, né? E por aí vai para a Espanha, vai ter outra palavra e outro som para significar o mesmo animal. Então, a relação de causalidade entre o símbolo e o objeto que ele representa é simplesmente a vontade humana, é a vontade das pessoas que construíram aquela língua. Dá para entender isso? Bom, eu acho que é bem tranquilo, né? Agora, o que poucas pessoas sabem é que o código genético, o DNA, ele também funciona dessa exata maneira. O DNA ele tem aquelas bases que a gente chama de ATGC, são famosas. Essas três bases juntas, elas são um símbolo e elas têm um significado para ser traduzido lá dentro do ambiente celular. Então, se junta ATG, por exemplo, isso significa comece a transcrever uma proteína. Ou, vamos lá, se junta as letras CAU, isso significa histidina, que é um aminoácido que constrói as proteínas essenciais para o funcionamento da vida na Terra. Outro exemplo é CGA. Juntos significam arginina. Por aí vai. Então são vários códons que contêm significados diferentes. E esses significados são puramente arbitrários. Igual o som cachorro significa aquele animal que a gente conhece por cachorro. Não existe nenhuma relação de necessidade entre as bases do DNA e o aminoácido que ele representa ou a ação que ele representa. Que as ações são basicamente comece a transcrever proteína e pare de transcrever proteína. Todos os outros códons significam algum aminoácido. Então, a inexistência de uma relação de nexo bioquímico, uma necessidade bioquímica que atrele determinado símbolo a determinado aminoácido, é a prova de que o DNA, né, o código genético, ele possui essa mesma característica de qualquer linguagem, que é a arbitrariedade. E tanto é assim, e eu desafio a qualquer materialista, qualquer cientista a concluir diferente, a argumentar diferente, porque existem códigos genéticos alternativos, igual existem idiomas alternativos dentro do mesmo alfabeto. Então, essas bases, os códons, são o alfabeto do DNA, mas o código genético é a língua principal. Existem códigos genéticos alternativos em que o mesmo códon significa uma coisa diferente do que aquele código genético tradicional que a gente conhece, o mais trabalhado e o que comanda, né, a nossa vida, a vida humana. E para dizer a verdade, dentro do nosso corpo humano, existem mais de um código genético em atuação ao mesmo tempo, porque as mitocôndrias possuem um código genético diferente, elas falam outra língua, só que com as mesmas bases, tá? Então, não há vínculo nenhum de necessidade bioquímica entre os
símbolos, os códons e os aminoácidos que eles representam, beleza? Isso tem que ficar muito claro e nenhum cientista vai questionar ou vai se opor a essa minha afirmação. E para aqueles que querem aprofundar um pouco mais sobre como esse vínculo arbitrário é estabelecido dentro de um contexto de metabolismo celular, eu sugiro que vocês estudem a função do RNA transportador. Ele que faz a ligação entre o códon e o aminoácido, né? O RNA mensageiro, que contém o códon transcrito do DNA, com o aminoácido correspondente. A função dele é garantir esse vínculo. E ele, essencialmente, ele faz o que nenhum vínculo bioquímico faz. Ele garante que o mRNA mensageiro se vincule ao aminoácido correspondente lá no processo de transcrição da proteína, tá? Mas isso é um assunto muito mais complexo, intricado, eu sugiro só para quem tenha mais curiosidade de pesquisar sobre o tema e como que isso efetivamente funciona. Bom, dito tudo isso, é inevitável que a gente conclua que o código genético foi estabelecido por força de uma vontade. Não há outra relação causal adequada a explicar a arbitrariedade, que significa exatamente isso, do DNA, do código genético. Então, existe uma vontade, e eu afirmo isso sem nenhum medo de estar passando a carroça na frente dos bois, existe uma vontade que estabeleceu o código genético. E para que exista uma vontade, é necessário que exista um intelecto. A vontade é um atributo do intelecto, de uma mente, de um ser inteligente. Então, a arbitrariedade do código genético é prova suficiente, cabal, de que toda a vida na Terra foi criada por um ser inteligente, com capacidades muito superiores à nossa, que o DNA faz coisas maravilhosas que o ser humano nem sonha em fazer ainda. Não preciso dizer mais nada, o DNA ele simplesmente criou toda a vida na Terra. Então, meus amigos, já passou da hora da gente ficar se questionando se Deus existe. A ciência já comprovou Deus de forma categórica e inexorável, inafastável. A gente precisa assentar essa informação e decidir o que vai fazer com ela. Então, vamos acordar para a realidade que já está a olhos nus, só não enxerga quem é negacionista. Eu adoro chamar o ateu de negacionista, porque é isso que ele é, diante de evidências tão claras quanto essa é a mais bruta. Não existe nenhuma evidência tão cabal quanto a arbitrariedade do código genético. Existem várias outras evidências que aí os ateus vão chamar de indícios. Mas, contra a arbitrariedade do DNA, eles nem sequer criaram uma teoria para explicar, porque não tem como explicar senão por força da vontade que conecta símbolos e significados. Não tem nenhuma teoria para isso, tá? Podem pesquisar a fundo aí. Não tem como você criar uma teoria para explicar. Não tem como. E, enfim, esse é o conteúdo do vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Se gostaram, dê um like, compartilhe aí com quem merece ver isso, receber esse reforço de fé em Deus e não esquece de me seguir e de ativar as notificações, porque vai vir muito conteúdo por aí.